tarde. Tudo bem? Sim? Feliz Dia das Crianças. Sintam-se crianças eternamente e me permitam no final dessa palestra lembrar cada um de nós dessa criaturinha que a gente foi um dia e que esqueceu em algum momento, perdida por aí. Então no final eu vou trazer algo que para mim, quando eu acessei essa música, porque para mim é mais que uma música, é uma reflexão, é uma oração, é um chacoalhão, e que ela possa profundamente tocar vocês. Mas vamos fechar os olhos, vamos respirar. Já que hoje nós vamos falar de prece, vamos começar com ela. Relaxem, respirem, se conectem. A prece, ela não é só as palavras. Prece não tem nada a ver com isso. Ou não tem só a ver com isso. Prece é esse momento de silêncio, de conexão, que às vezes a gente usa palavras, música, e às vezes a gente não usa nada, só silêncio. E que nesse momento, cada um aqui, cada um nas suas casas, possa acessar esse momento, essa energia, essa conexão, que a gente dá o nome de oração. Prece, conversa. E não se prendam às palavras que eu direi, mas se prendam ao que cada coração aqui nessa tarde veio em busca. O que cada alma veio clamando, gritando, chorando ou sorrindo, para que nesse ambiente pudesse receber da espiritualidade esse consolo, esse afago, essa paz, esse amor. E mais que qualquer outro pedido, a prece tem por obrigação que os nossos corações agradeçam. Agradeçam pelo dia, pela oportunidade, pelos olhos que abriram hoje pela manhã. E que cada pulsar que vocês estão sentindo, assim como eu agora, seja a resposta do Cristo, dizendo: eu nunca deixei de estar aqui. Muito obrigada por esse momento, a toda a espiritualidade que nos acolhe nesse início de tarde e que vai permitir que cada coração, que cada alma, que cada um aqui receba, absorva e transforme um pouco de si através dos ensinamentos, das palavras das Escrituras ou do simples abraço que lá na porta nos esperava nessa tarde. Muito obrigada. E que assim seja, e que seja assim. Tá bem, vamos lá. Vamos falar do tema proposto para hoje. Quando orardes. Esse textinho
que embasa a fala de hoje está no livro Pão Nosso. Esse aqui, capítulo 45. Embora eu tenha trazido o Evangelho e eu tenha trazido a Bíblia para complementar isso aqui em algum momento. Então, vamos ao que o Emmanuel nos traz através do Chico nesse capítulo. E aí vamos fazendo algumas reflexões ao longo dessa minha fala aqui. Quando orardes, e quando estiveres orando, perdoai. Jesus, Marcos 11:25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperecível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos no plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Acho que eu já comecei a palestra quando eu fiz a prece. Porque por muito tempo nós interpretamos errado ou aprendemos errado, ou não errado, talvez errado não é a melhor palavra, mas de forma equivocada, ou com falta de informação, de que quando a gente ora, tem que ser algo que pede, tem que ser algo que seja bonito, tem que ser algo no momento certo, no lugar certo, com a intenção certa. Quem foi que disse que oração tem que ter palavra bonita? Quem foi que disse que oração tem que ter tato, sabe? Finesse para falar com Deus e conectar com aquilo que a gente tem. Quem foi que disse que oração tem a ver só com os nossos pedidos? Quem foi que disse que oração tem a ver só com os nossos agradecimentos? E que é feio pedir. Só que quando ele diz aqui que nesse momento que a gente se recolhe, que seria o ideal. Que seria o ideal quando a gente pudesse fazer esse momento de introspecção e silêncio, porque vocês já me ouviram falar, e outras pessoas falarem, que Deus não fala conosco no grito. Ele fala conosco no silêncio, e para ter silêncio eu preciso de proximidade. E proximidade às vezes requer um momento um pouco mais apurado, que é esse convite que muitas vezes a gente ouviu sempre, que recolha-se para orar. Vá a um lugar, a um templo. Mas aí, enquanto eu estou falando isso para vocês, me lembrei que essa semana eu decidi que realmente eu tenho que orar em qualquer lugar. Eu decidi não. Já faz um tempo que eu entendi que a oração não tem limite físico, não tem barreira física, e que eu tenho que parar de achar que, Senhor, olha eu aqui, taratatá, e eu tenho que escolher as palavras para falar com Ele. E eu estava no carro, parada na sinaleira, e eu bati no volante e disse, ô Deus, escuta aqui, tá difícil. Tá difícil. E eu comecei a gritar com Ele. Porque naquele momento, e muitas vezes do nosso dia, a gente está espumando, não está sabendo o que fazer. E esquece que é nesses momentos que Ele também está ouvindo o que a gente está falando. E que não tem lugar, que não tem momento, e que às vezes a gente vai gritar e Ele vai responder com silêncio, com calma. Porque depois da explosão a gente também se silencia. E aí a gente vai gradativamente com o tempo, entendendo que esse momento e essa conexão com o plano espiritual, ele não tem protocolo.
ele tem intenção. Intenção. E quais são as nossas intenções quando a gente vai fazer essa conexão? Na maioria das vezes, nós potencializamos as nossas orações somente quando a gente está passando por momentos difíceis. E certamente eu posso dizer para você, sem medo, que eu potencializei isso num momento de dor da minha vida. E eu entendi que mesmo que esse momento vá embora, eu continuo agradecendo. E eu preciso fazer isso todo dia, mesmo que tudo dê errado. Porque é isso que me dá combustível para o próximo. Porque não é que deu errado, eu aprendi algo. Quando a gente passa a interpretar todas as nossas ocasiões, a gente encontra todos os dias motivos para orar. Todos os dias, todos os momentos para agradecer. Eu já comentei com vocês, e vou aproveitar isso da oração, porque quando ele fala dessa conexão que a gente faz com o plano superior, a gente tem que entender que não são necessárias palavras, porque nós nos movemos energeticamente. Nós pulsamos, nós vibramos aquilo que nós temos na nossa consciência, no nosso pensamento, nas nossas células. Então, às vezes, quando a gente acha que eu não estou com condições para orar, a gente já está conversando com ele. Já está conversando com esse universo, mostrando através das nossas ondas de energia que a gente está com raiva, que a gente está nervoso, que a gente está feliz, que a gente está triste. E não se permite trocar tudo isso. E às vezes quando a gente passa por esse momento difícil, a nossa oração, ou em um momento difícil do nosso dia, talvez nós tenhamos que entender que a nossa oração tenha que ser: e agora? O que eu faço com isso, Deus? O que eu faço aqui? Me acode? Me socorre? Me dá uma luz, porque eu não estou enxergando. Mas não, a gente acha que só tem que esperar passar tudo isso, ou quando a gente chegar em casa a gente vai rezar. Que loucura, né? Que a gente faz tudo errado ainda. Ou a gente fica criando empecilhos para fazer uma coisa tão simples, que é conversar com o nosso melhor amigo. O nosso melhor amigo é Deus. Ele está sempre ali, então não tem que ter barreiras nenhuma para conversar. Ele sabe aquilo que a gente está sentindo sem que a nossa boca pronuncie uma palavra. E de verdade, às vezes a gente tem que entender que não tem palavras. Há um tempinho atrás, vocês já ouviram falar de oração em línguas? Sim? Não? Para quem nunca ouviu falar de oração em línguas, não é uma coisa habitual, né? Mas ela está constada na Bíblia, ele fala sobre isso. A língua não quer dizer que seja uma língua estrangeira, mas é aquele momento que não tem palavra nenhuma, absolutamente nada, e que só através de vocábulos, de palavras curtas, a gente se conecta com ele, porque ele já sabe o que a gente está falando. E aí, a partir daquele dia, eu disse: putz, tem dias que eu não tenho nada para falar, ou que eu não sei o que falar. E aí eu comecei a fazer esse tipo de oração. E às vezes eu digo para ele: Deus, eu não sei o que te dizer. Inclusive, estou constrangida, porque seguidamente tu está me vendo aqui falar a mesma coisa. Mas então, me usa, me mostra, me coloca aquilo que eu preciso enxergar e que eu talvez ainda não esteja vendo. Vou seguir aqui. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta se colocando na posição rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Ele traz aqui justamente aquilo que, de alguma forma, eu já comentei. Que tem momentos que
a gente está tão nervoso, está tão aéreo, está tão desconexo de tudo, porque os nossos sentimentos estão tão bagunçados, que quando a gente se dá conta e se lembra e toma por hábito a oração como esse momento de uma rogativa ao alto para manutenção indispensável da minha paz. E a minha paz vai interferir na minha paz externa, nas pessoas que estão na minha volta. A gente já se deu conta de que se nós não nos acalmamos, se a nossa paz não tem manutenção, quem está na nossa volta se contamina da mesma energia. E aí aquilo que era desse tamanho fica desse tamanho, desse tamanho e desse tamanho. Porque mais pessoas vão se nutrir daquela energia que eu posso não estar falando, mas eu estou emanando. Então, quando nós gradativamente assimilarmos que a oração também é uma ferramenta de manutenção de paz, de equilíbrio, nós vamos passar diariamente a usar ela como uma ferramenta. Nós temos muitas ferramentas ao longo do nosso caminho. Cada um tem a sua caixa de ferramenta. Ou vocês já não se deram conta que nós temos caixas de ferramentas? Como se a gente andasse com elas todos os dias. Algumas pessoas têm conhecimento sobre ciência, outras sobre biologia, outras sobre os astros, outras com algumas habilidades. Mas, invariavelmente, todos nós temos uma ferramenta dentro da nossa caixa, todo dia, andando todos os momentos conosco, que pode ser acessada muito rapidamente. E essa é a oração. Então, quando estiver bagunçado e o equipamento aqui der PT, falhar, peguem a caixa de ferramenta. Abram a caixa de ferramenta. E se às vezes não tem palavras, eu não sei o que dizer, abre o livro. Abre o livro. Abre o celular e tem um aplicativo lá que se chama YouTube, que de forma ao acaso, às vezes ele põe uma mensagem para nós assistir. E aí quando a gente olha a mensagem, é como se fosse um... Tu estava precisando ouvir isso. Tu não tinha palavra, mas eu te dei a palavra. Eu te dei aquilo que vai acalmar. Tu não conseguiu usar a tua caixa de ferramenta, mas eu te dou a minha. Eu, seguidamente, às vezes, vem as notificações das mensagens do YouTube e eu faço... E aí, no que eu faço, o dedinho pro lado, bate a consciência e diz, opa, acho que eu tenho que ouvir aquilo. E aí eu vou lá e assisto. E sempre é uma palavra dele. Sempre é algo que vai nos aquecer o coração. Sempre é algo que nós vamos encontrar o reestabelecimento da nossa paz. Vou seguir aqui. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando não se conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo, manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade, expedindo mensagens, apelos, intenções, projetos, ansiedades, que procuram objetivo adequado. Vou finalizar aqui para depois passar para os outros livros. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar na corrente do mal, consciente ou inconsciente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando pedires orando, perdoai. Por que será que ele está falando que essa oração, quando a gente faz essa conexão, seja individual, seja coletiva, porque muitas vezes nós estamos orando por um propósito coletivo, e isso só soma forças.
Ele nos convida ainda, quando estiveres orando, perdoai. O que tem isso? Por que está sempre falando nessa história do perdoai? A gente já se deu conta de que muitas vezes as nossas orações não têm nem o nosso perdão? De momentos que nós estamos inquietas, ansiosos, perturbados, pirando o cabeção. E a gente nem sequer se perdoa por estar sentindo isso. E busca, através da oração, um mecanismo de sim, pegar a ferramenta que corrija aquilo. Perdoar no momento da oração também é uma necessidade, além dos nossos pedidos, das nossas intenções, daquilo que nós vamos em busca naquele momento de conexão. E quanto nós precisamos disso? Auto-perdão. Perdão das pessoas também que nos ofenderam. Perdão por aquilo que a gente falou e nem sabe que ofendeu. A gente faz tantas coisas no nosso dia e que nós nem paramos para pensar. E às vezes a gente nem se lembra mesmo. Mas que naquele momento em que a gente faz essa conexão com o alto, nós pudéssemos dizer: Senhor, perdoa, porque se nesse dia as minhas palavras feriram, as minhas ações machucaram, me perdoa e me ensina a fazer diferente. Eu vou ler para vocês um manualzinho que está escrito lá na Bíblia, em Mateus 6:6, onde diz oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. E aí aqui ele ensina a oração do Pai Nosso, que eu não vou ler ela agora. E o final ele diz: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso foi escrito há mais de 2000 anos. E ele está falando a mesma coisa que Emmanuel vem reforçar. Que não tem protocolo de oração. Qualquer lugar é lugar, qualquer momento é momento. E as palavras pouco importam. Porque mesmo que a gente não as diga, ele já sabe o que a gente quer. Ele já atende os nossos pedidos. E às vezes ele não atende. Porque todos nós já parou em algum momento e disse: eu não estou ouvindo nada. Está um vazio. Eu tenho feito as minhas orações e ele não me atende. E ele não conversa comigo e eu estou no meu caos. Aconteceu só comigo ou aqui acontece também? Pois é. Às vezes ele não responde. E quando a gente se der conta
de que isso também é aprendizado. A gente vai interpretar de uma forma diferente o silêncio. A gente vai olhar para os detalhes da nossa volta e vai dar valor àquilo. E vai dizer também para ele: eu não te ouço, tu não fala comigo. Mas mesmo assim, algo tu me ensina. Que muitas vezes é nós nos ouvirmos. Vermos a confusão que está a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Para que nós possamos reconfigurar a bagunça da casa. E no momento certo, talvez ele não vá falar, ele vá gritar: eu sempre estive aqui. A força estava aí. O recurso sempre foi você. Nós precisamos sim de pessoas. E tenho certeza que ao longo desse silêncio, muitas vezes ele coloca muitas pessoas no nosso caminho para nos ensinar. Nós é que não enxergamos. Então, ele reforça a mesma coisa que diz no Pão Nosso, no final dessa passagem bíblica, dizendo que perdoem. Quando orarem, perdoem. Perdoem a si, perdoem aos outros. Não carreguem mágoas. Chega de somatizar no nosso corpo, no nosso intelecto, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Muitas vezes uma bagagem cheia de dor. Perdoa. Para que nós também, diante daquilo que nós erramos ainda nessa caminhada, possamos ser perdoados. Eu não vou conseguir ler por causa do horário, mas eu quero convidar vocês a fazer essa leitura em casa. No capítulo 27 do Evangelho. É um capítulo que fala de pedir e obtereis. Todo ele é voltado para a prece. Todo ele fala da importância da oração, de como orar, dos mecanismos, de como nós somos atendidos, de como isso influencia a nossa vida. E que a gente não só lembre das nossas orações nos momentos que nós estamos aflitos, mas todos os dias, a cada instante, desde que os nossos olhos se abrirem de manhã. Teve um dos cursos que eu fiz, que eu nunca vou esquecer, uma das colegas, ela disse assim: cuidado com o primeiro pensamento do seu dia. E aí, a partir daquilo, todos os dias, quando eu abro o olho, eu lembro dessa frase e eu digo: muito obrigada. Eu abri o olho, que esse dia seja excepcional. Porque muitas vezes, naquele primeiro momento, é a nossa primeira oração. É o nosso primeiro desejo daquele dia. E muitas vezes a gente potencializa ou pegando o nosso aparelho telefônico para olhar as redes sociais. A gente se pulveriza dos pensamentos e das coisas que tem que fazer, esquecendo que eu preciso de energia para fazer tudo que eu tenho que fazer. Então, muito obrigado por acordar. Que esse dia seja incrível. Que eu tenha ânimo, que eu tenha força para alcançar tudo aquilo que eu desejo nesse dia. E que eu possa aprender. Sempre aprender. Eu prometi que eu ia botar uma música, né? Vocês querem ouvir? Então eu vou colocar. E entendam ela como uma prece. Nesse dia em especial que é comemorado o Dia das Crianças, em que é comemorado também Nossa Senhora Aparecida para os católicos. Mas em especial nesse Dia das Crianças. Porque nós esquecemos que nós somos.
E muitas vezes nós deixamos pelo caminho essa criança, com os sonhos dela, com as emoções, com os desejos, com a felicidade, com o sorriso. Nós esquecemos de sorrir com facilidade. Então, permitam-se. Esse é o meu convite. Permitam-se sentir cada letra, cada palavra, cada melodia dessa canção. E sintam-se abraçados e acolhidos e saiam daqui resgatando isso que foi deixado pelo caminho. Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Ai, a criança que fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. De hoje veio me visitar, igual mentira por aí, que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério, e ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença, ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi: você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. Pecado, assim como eu, quando tive acesso a essa música, me tocou tão profundamente, porque muitas vezes a gente deixou pelo caminho os nossos sonhos, a gente deixou a nossa vida. Não cala a boca, não para de sonhar, isso não é do teu tamanho, isso não é para você. Não sorri agora, não fala agora, não grita agora, não é hora de brincar. E aí a gente se tornou esses adultos carrancudos, que esquecem de sorrir, que esquecem de se divertir, que se esquecem de brincar. A gente precisa brincar, tomar banho de mangueira, pular na poça d'água,
pular no pescoço de alguém porque tá feliz e quer abraçar, encher de beijo. Não é vergonha. Isso tá aqui dentro, isso é o que nós somos e sempre seremos eternas crianças, eternos aprendizes nessa caminhada. E que a inocência que nós tínhamos um dia volte a habitar os nossos corações. A simplicidade e a beleza da contemplação do belo. É isso que esse dia nos convida a fazer. Não só os nossos filhos, nós. Aquilo que nós somos e deixamos pelo caminho. Porque a gente achou que tinha que se tornar um adulto responsável e para ser responsável não pode sorrir, não pode brincar, não pode falar besteira. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Vamos fazer nossa prece final, convidando os colegas que se posicionem para entregar só mais um pouco, né? Porque certamente já recebemos muito nessa tarde. Então relaxem, respirem, se conectem com o plano superior, mais uma vez, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, por essa casa de oração, pelo sol que brilha lá fora, pelo vento, pelas flores, pelos gritos lá no fundo das crianças naquela sala. E que eles nos lembrem que dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, dentro desse adulto que nós somos hoje, existe uma criança sedenta por gritos, por brincadeiras, por gargalhadas fáceis, por abraços espontâneos. Que nós possamos sair daqui, Pai, lembrando que nós seremos sempre crianças em aprendizado. Com o passar do tempo em corpos de adulto, com outras responsabilidades, mas que a gente não deixe morrer dentro de nós a beleza do que é simples, de uma brincadeira e de nos alegrarmos com o passar dos anos, com aquilo que sim, nós um dia sonhamos. Nós queríamos ser, e porque alguém disse, nós guardamos esses sonhos nas gavetas. Que a gente abra essas gavetas nessa tarde. Recolha tudo aquilo que ficou para trás. E retome, se assim for do nosso desejo. Lembrando que sim, tudo é possível, sempre. E tu nos dá a força, o ânimo necessário todos os dias para que nós possamos seguir, aprender, aplicar e fazer aquilo que nós viemos aqui fazer. Que as nossas orações não sejam difíceis, elas sejam simples. E mesmo que nós encontramos o teu silêncio nelas, fala o nosso coração, para que, mesmo que não se escute em palavras, a tua paz habite o nosso peito e a nossa alma. E que assim seja.